A Justiça concede prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. A esposa de Queiroz, que está foragida, também é beneficiada. Homem é preso no Rio de Janeiro, acusado de manter mulher em cárcere privado por 8 anos. A atriz americana Naya Rivera desaparece durante passeio de barco na Califórnia. Acusado de assédio sexual, o prefeito da capital da Coreia do Sul é encontrado morto. Latam Brasil entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes envia à Procuradoria-Geral da República pedido de inquérito sobre fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na reunião ministerial de abril. Em videoconferência com o vice Hamilton Mourão, representantes de fundos de investimentos estrangeiros cobram redução no desmatamento da Amazônia. O presidente do Supremo Tribunal Federal manda a Lava Jato compartilhar todos os dados de investigações com a Procuradoria-Geral da República. Irritado com barreira sanitária em Minas Gerais, médico ofende fiscal. Isso aqui vai acabar, isso aqui é o maior roubo da prefeitura que tem. Estudante fica em coma depois de ser picado por cobra que ele criava de forma clandestina. O Fluminense é campeão da Taça Rio, com um recorde de audiência na internet. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil já perdeu mais de 69 mil pessoas para o novo coronavírus. 1.220 apenas nas últimas 24 horas. Mais de 1.755.000 casos de Covid-19 foram registrados desde o começo da pandemia. 1.054.000 pessoas estão curadas. Na próxima segunda-feira, a capital paulista vai reabrir a maioria dos parques municipais, entre eles o Ibirapuera. Academias de ginástica, cinemas e teatros também devem voltar a funcionar no começo da semana que vem. O que falta é assinar os protocolos com a prefeitura. É um risco à saúde pública que possa ser revisto. A Prefeitura de Santo André disse que não faz sentido permitir a abertura da praça de alimentação do shopping center até às 10 da noite e fechar os bares e restaurantes às 5 da tarde. O Ministério da Saúde divulgou uma nova orientação aos pacientes com sintomas da Covid-19. Nós vamos a Brasília com a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Qual é o conselho, então, agora? Quando é que o paciente deve procurar o hospital? Olá, Marcelo, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a nova orientação, ela muda a estratégia do fique em casa para, em caso de sintomas, procure um médico, uma unidade de saúde ou um hospital. Essa mudança, ela foi anunciada pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, hoje à tarde, durante a coletiva de imprensa. O secretário explicou que o paciente deve procurar atendimento já com sintomas leves da doença, porque assim o tratamento começa mais cedo e seria mais eficaz. Ainda de acordo com o secretário, aguardar em casa pode complicar a situação e aí quando os pacientes procuram os hospitais com quadros mais graves da doença, pode aumentar a necessidade de internação em uma UTI. Voltamos ao estúdio. A Justiça Militar do Estado de São Paulo decidiu que policiais militares podem apreender armas e objetos utilizados em ações que resultarem na morte de suspeitos. Até agora, essa atribuição era apenas dos delegados. E essa decisão agora, Raquel, é apenas mais um capítulo daquela antiga disputa entre as polícias civil e militar. Diz que vai recorrer. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro desarticularam uma milícia comandada por 2 policiais militares. O grupo chefiava o tráfico de drogas na zona oeste da capital. 200 agentes... Com a segurança não só da sociedade, como também dos policiais. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que os promotores que investigam o suposto financiamento estrangeiro da campanha de Donald Trump terão acesso às declarações de imposto de renda do presidente americano. Por 7-2, os juízes da mais alta instância dos Estados e que aconteceu no dia anterior. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje a criação de um comitê independente para avaliar a gestão da entidade durante a pandemia. Segundo a OMS, a disseminação do novo coronavírus ainda está descontrolada na maior parte do mundo. Ao todo, 12.200.000 pessoas já foram infectadas.
De volta aqui ao Brasil, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse que pretende manter as praias fechadas enquanto não houver uma vacina contra a Covid-19. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, determinou que o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia Aguiar, cumpram prisão domiciliar. Vamos ao vivo até Brasília falar com a repórter Débora Bergamasco. Débora, boa noite. O que é que levou a essa decisão da Justiça? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Olha, a defesa de Fabrício Queiroz alegou que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro é portador de câncer, passou recentemente por uma cirurgia na próstata e, por isso, corre risco em meio ao atual estágio de pandemia do novo coronavírus. Queiroz está preso no complexo penitenciário de Bangu, no Rio, desde o dia 18 de junho, por atrapalhar as investigações do esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Tanto ele quanto o senador Flávio Bolsonaro negam o desvio de dinheiro. A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar também vale para a mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, que está foragida. Com isso, Queiroz e Márcia poderão ficar juntos, mas olha, sem ter contatos com terceiros, salvo parentes, médicos e também os advogados. Também não poderão usar telefones nem qualquer tipo de computador e terão que colocar a tornozeleira eletrônica. É com vocês no estúdio. O presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco, em transmissão pela internet, que está se recuperando bem do novo coronavírus. Bolsonaro está em isolamento no Palácio da Alvorada e se mantém afastado das filhas e da primeira-dama Michele. Na tarde desta quinta-feira, usando máscara, ciente das consequências e variações. 650 mil trabalhadores pediram seguro-desemprego no mês passado, segundo o Ministério da Economia, uma queda de 32% em relação a maio. Já na comparação com junho do ano passado, houve um aumento de 28% nos pedidos. A Justiça de Minas Gerais revogou a prisão do empresário Ricardo Nunes, fundador da rede de lojas Ricardo Eletro. Investigado por suspeita de sonegação fiscal, ele deixou o presídio após prestar depoimento. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. 27 presos no crime, continua foragido. A Latam Brasil entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. As afiliadas americana, chilena, peruana, colombiana e equatoriana já estavam incluídas neste mesmo processo desde o dia 26 de maio. A empresa brasileira havia ficado fora porque aguarda a aprovação de um pedido de empréstimo feito ao BNDES. A companhia aérea afirma que os voos programados e os programas de milhagens não serão afetados. Após 2 ciclones em uma semana, o Rio Grande do Sul segue em alerta para enchentes. O corpo de um homem que estava desaparecido foi encontrado hoje. Segundo a Defesa Civil, mais de 4.200 pessoas estão fora de suas casas. A água avançou rápido durante a madrugada e Montenegro, em Lajeado, a população vive as consequências da maior cheia do rio Taquari em 64 anos. O nível da água passou de 27 metros, 14 acima do normal. 700 pessoas tiveram que sair de casa. Em Santa Teresa, na Serra Gaúcha, a quinta-feira foi de recomeço. Nesta loja de roupas, a água atingiu o teto. Mesmo com todas as informações, acabou subindo muito rápido e o pessoal teve que sair às pressas. Nesta parede dá para ter uma ideia do quanto a água avançou, ultrapassando a altura da régua usada pela prefeitura para medir o nível do rio. Nesta pousada, a água alcançou o 2º piso. É que nem tu começar do zero, do nada, acabou. Com a enchente, muitas famílias ficaram ilhadas na cidade. Este casal de idosos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ela pegou e deu um beijo nele ali, e ali tu mostra todo o carinho ali, aquilo ali, sim, ela emociona. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que investidores internacionais esperam que o Brasil apresente resultados na preservação do meio ambiente. Mourão, que é presidente do Conselho Nacional da Amazônia, se reuniu hoje com representantes de fundos de investimentos estrangeiros preocupados com o tema.
Participaram da conferência... O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou hoje à Procuradoria-Geral da República o pedido de parlamentares para a abertura de um inquérito que investiga o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, Salles sugeriu ao presidente Jair Bolsonaro que aproveitasse a pandemia para simplificar regras de proteção ambiental com medidas que não dependessem da aprovação do Congresso Nacional. Segundo o ministro Salles, seria a hora de, abre aspas, passar a boiada, fecha aspas, já que a mídia estaria preocupada com o novo coronavírus. A Procuradoria-Geral da República vai se manifestar sobre a necessidade ou não da abertura da investigação. Procurado, o ministro Ricardo Salles não se manifestou. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, determinou às forças-tarefas da Lava Jato o envio à Procuradoria-Geral da República de todos os dados obtidos nas investigações. Toffoli atendeu a um pedido da Procuradoria que alegou enfrentar resistência dos integrantes da Lava Jato. A decisão vale para as forças-tarefas de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Você vai ver daqui a pouco, Câmara aprova crédito para micro e pequenas empresas por meio de maquininha de cartão. Fluminense leva a Taça Rio em cima do Flamengo e jogo registra recorde de audiência na internet. O SBT Brasil volta já já. A Câmara dos Deputados aprovou hoje uma linha de crédito de 10 bilhões de reais para micro e pequenas empresas. Esses empréstimos chegarão por meio da famosa maquininha de cartão. As maquininhas já são populares entre os empreendedores e agora podem ter uma nova funcionalidade. Veja em instantes, atendimento às vítimas de violência doméstica passa a ser serviço essencial na pandemia. Polícia investiga como uma cobra naja que picou um estudante no Distrito Federal entrou no país. O SBT Brasil volta já já. SBT Brasil. A nova lei de combate à violência doméstica determina que o atendimento às vítimas durante a pandemia passe a ser considerado um serviço essencial. Tem que ser. Os boletins de ocorrência de crimes cometidos contra mulheres, crianças e idosos também poderão ser feitos pela internet ou por telefone. O casamento acabou. Não foi fácil, mas eu fiz. A Polícia do Distrito Federal e o IBAMA investigam como uma cobra da espécie naja, que picou um estudante de veterinária, entrou no Brasil. Hoje, um criadouro clandestino com 16 serpentes foi encontrado por homens da Polícia Militar Ambiental. A suspeita é que o local tenha relação com a naja que feriu o jovem. Agora serão encaminhados ao Instituto Butantan, em São Paulo. Foi encontrado morto hoje o prefeito de Seul, capital da Coreia do Sul. Ele estava desaparecido desde ontem. O dobro da taxa divulgada no ano passado. A CBF divulgou hoje um novo calendário para as competições do futebol masculino. O Campeonato Brasileiro da Série A vai começar em 9 de agosto e terminar em fevereiro do ano que vem, após uma semana, aliás, após o Carnaval. Não haverá paradas para festas de fim de ano e nem nos dias dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. E por falar em futebol, em um jogo surpreendente, o Fluminense conquistou o título da Taça Rio em cima do Flamengo, depois de uma decisão por pênaltis. Disputada no Maracanã com arquibancadas vazias e precedida de muita polêmica sobre o direito de transmissão, a partida bateu recorde de audiência na internet. Apenas um único Muito mais gostoso e emocionante. Aos torcedores do Fluminense, a gente deixa os parabéns e aos torcedores de todos os clubes, uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.